Ó, vamos lá, vamos começar por essa da incorporação em relação à entidade masculina. A pergunta do irmão foi: homem pode incorporar entidades femininas? É normal? É assim mesmo? Eu vou te dizer, é claro que é. A maioria das entidades ao qual eu trabalho são masculinas. Então não tem problema nenhum um homem incorporar entidades femininas. Uma pombogira, uma cabocla, uma vovó. Inclusive eu conheci um médico que trabalhava com vovó Rosa da Bahia, que era maravilhosa. E ele era homem e trabalhava com a vovó. A espiritualidade não compactua com essas nossas neuras, sabe? Com esse machismo, com essas travas que a gente tem lá no plano espiritual, sexo, se é homem, se é mulher, nada disso importa. O que importa é o trabalho espiritual que será realizado. Até porque o espírito pode se plasmar da maneira que ele quiser. Se ele achar que aquela pessoa vai se sentir mais à vontade, sendo ajudado, sendo interpelado por um espírito do sexo masculino, ele vai vir dessa forma. Ou do feminino, ele vai vir dessa forma. Vai depender muito. Para quem tem mediunidade mais aflorada, você vai ver que isso não quando você está vendo ali um médium trabalhando, quando você está vendo a entidade com que ele está trabalhando ali, porque quem tem uma mediunidade mais aflorada consegue ver, você vê que isso menos importa. Mas aqui no plano terreno as pessoas têm muito preconceito, as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Então elas ficam com essa neura. Será que homem pode incorporar? Será que a mulher tem problema de incorporar? Não tem problema nenhum com isso. Tirem isso da cabecinha de vocês. É muito normal. Eu trabalho com o seu Tupinambá, o meu Exu também. Por mais que eu trabalhe com Pombogira, eu também trabalho com Exu. Os caboclos que trabalham atrás de mim, os dois são homens. Meu baiano, meu mineiro. Isso é muito normal. Infelizmente, quando chega aqui no plano terreno, o preconceito que é muito grande. Um homem incorporando Pombogira, isso vai tudo depender também do próprio cara, sabe? Da pessoa. Se ele já tiver ali uma trave nos trejeitos femininos, ele vai se incomodar e ele vai acabar travando aquela incorporação. Fora que há terreiros ao qual o próprio terreiros, espaços, centros, como vocês queiram chamar, que a própria pessoa que está dirigindo o local tem preconceito. E eu já tive o desprazer de um local assim, que o dirigente tinha preconceito, então ele evitava colocar um médium para trabalhar se fosse uma entidade feminina. É preconceito, é machismo. Na verdade, é ter uma masculinidade muito frágil, para dizer assim, né? Pelo amor de Deus. Se uma mulher pode incorporar entidades masculinas, por que o ao contrário seria tão surreal? Isso não existe. Uma outra pergunta também que veio foi sobre tempo de incorporação. Eu sei que para quem está começando agora, para quem é iniciante na religião, né, para quem está seguindo alguma religião, para quem está trabalhando para se desenvolver em algum centro, uma das coisas que mais perturba o médium é não conseguir incorporar, não conseguir manter a incorporação, não se sentir à vontade, não entender quando a entidade está falando. A gente quer as coisas com muita pressa. E a gente também acaba se comparando com o outro. O tempo do outro não é o mesmo que o seu. A incorporação do outro não vai ser a mesma que a sua. A entidade que aquela pessoa tem não é a mesma que a sua. A missão que aquela pessoa tem também não é a mesma que a sua. Então, talvez aquela pessoa incorporou rápido demais porque ela precisa, para ontem, começar a trabalhar com as entidades dela. Fora que é muito do seu psicológico, muito do seu íntimo. Quanto mais estressado, inseguro você tiver, mais difícil vai ser para você incorporar suas entidades. Mais difícil vai ser para vocês dois estarem em sintonia. Porque você já vai com toda essa carga psicológica te atrapalhando. E a primeira coisa que a entidade faz é o quê? É agir no seu mental. Então, se você já não tiver com o seu mental preparado, não tiver com o seu mental tranquilo, vai ser difícil para a entidade te passar uma informação quando você estiver fazendo a sua firmeza. Vai ser difícil a entidade te passar alguma coisa. Vai ser difícil a entidade incorporar quando você estiver no terreiro. A sua mente tem que estar tranquila. Esquece o externo. Se entrega mais. Pensa que aquele momento ali é só você e a entidade. Esquece o universo, esquece tudo. Começa a trabalhar a sua concentração, que vai ser aos poucos. Mas quanto que é o tempo de uma incorporação? Depende.
Meu noivo demorou 1 ano para incorporar a primeira entidade dele. Comigo acabou sendo muito mais rápido. Mas pode ser a missão, eu não sei o que pode ser. Fora que ele é uma pessoa muito tímida. E isso também pode atrapalhar vocês. A timidez, a insegurança, o desconforto de estar na frente de outras pessoas, tudo isso vai te atrapalhar durante a sua incorporação. Então, faz o seguinte. Quando você estiver lá no centro, quando você estiver lá no momento da gira, e nisso você já fez todos os seus processos. O seu pré, né? O seu preceito tá tudo direitinho. Nada de carne, nada de sexo, nada de bebida alcoólica. Sua mente tá tranquila. Não se estressar, não ficar xingando, não ficar trazendo energias negativas pra você. Isso durante toda a semana. Porque geralmente as giras são ou um dia da semana ali, ou no final de semana, né? Mais ou menos assim. Não sei como é que era na casa de vocês. A minha era toda segunda-feira e às vezes tinha festa no final de semana. Alguma festa para algum orixá ou para algum guia. Você tem que fazer o pré, você tem que se preparar. Não deixa para fazer tudo no dia da gira. Fora que, se o seu dia de trabalho é na sexta, o dia do seu trabalho espiritual é na sexta, desde a segunda você já tem que estar se preparando mentalmente e fisicamente. O seu corpo tem que estar preparado para aquilo. Vamos tomar um banho de ervas, vamos fazer as firmezas, vamos nos conectar com a entidade. Para ali um dia... pelo menos, sei lá, meia hora do seu dia e tenta se conectar com a entidade. Pô, mas como assim me conectar? Reza, irmão. Conversa ali, ó, no sábado a gente vai ter uma gira. Eu quero estar preparado para incorporar, quero estar preparado para entender o que você quer me passar. Eu quero estar mais conectado com você. Se é o seu caboclo, você fala. Acende uma vela verde, bota um copo d'água, vai lá e se conecta. Não deixa pra fazer isso só quando você for no terreiro, porque não vai dar certo. Até porque vocês ficam muito estressados, muito nervosos. Uma das coisas que mais me incomodava são aqueles grupinhos no terreiro. Isso vai acontecer, esquece isso. Quem tá incorporando assim, quem tá com a roupa assado, isso só vai atrapalhar. Aí você fica perdendo tempo, que é precioso, que você poderia estar ali aprendendo com a sua entidade. Você fica perdendo tempo ao qual você poderia estar ali junto com o seu guia, aprendendo tudo que ele tem ali para passar para você. Porque você está se ligando em coisas superficiais. Ou você acha que eles não estão com dificuldade também? Eu te garanto que a galera do terreiro está com tanta dificuldade quanto você. Eu te garanto que não é fácil para todo mundo. Eu conheço pessoas que ficaram 5 anos para serem coroados. Eu não sei qual é o termo que vocês usam aí na casa de vocês, caso se tornar médium. Isso vai depender muito também, inclusive, do dirigente. Às vezes o dirigente pega implicância com a pessoa, fica ali enrolando ela. Nem todo lugar tem estudo, nem todo lugar tem acompanhamento. Vê que a pessoa tá com dificuldade, vê que a pessoa só fica ali. Ou então, é aquele modo de ficar girando a pessoa. Eu não gosto desse tipo de desenvolvimento. Você tira a pessoa do centro dela rodando, mas ela também não tá conseguindo se concentrar em nada. Pra mim, rodar, eu vou cair em algum lugar e vou bater com a cara em algum lugar. Isso comigo não funciona. Não é o único modo de se trabalhar, de se fazer a pessoa incorporar, não. E nos lugares que eu fui, que tinha esse modo de incorporação, não ficavam essas pessoas amparando. Porque se ficar aí, tudo bem, beleza. Ficam 4 metros ali, a pessoa no meio, roda ela, que ela vai perder um pouco ali do equilíbrio do centro, vai acabar se desligando do entorno e acaba incorporando. Mas aí as pessoas estão ali auxiliando ela. Não era isso que eu via. Então assim, pra mim não é legal. De repente a pessoa cai, derruba alguma pessoa, cai, machuca todo mundo ali. Isso pra mim não é legal. Você tem que estar preparado para aquele momento. Principalmente no seu mental. Que é a forma com que o seu guia vai estar ali com você. Você já tem que imaginar que você já está fazendo esse pré todo. Seu guia está ali, ele está ali mostrando para você a energia, está mostrando para você que ele está ali com você. Agora, a sua insegurança está na frente. Fora que o problema é o que os outros estão pensando. O problema é deles. Para de se importar com o que os outros pensam de você, do que os outros estão olhando. Deixa olhar, deixa falar. Porque você tem que se preocupar com a sua evolução. Você tem que se preocupar se você está conseguindo chegar em algum lugar. Só que você tem que botar isso e interiorizar. Não adianta eu ficar falando aqui e você falar, pô, verdade, isso aí que ela tá falando é maneiro, é verdade. E eu me sinto assim. Só que você não faz nada pra mudar. É isso que tá faltando na galera. Tá vendo que tá ruim, mas não faz nada pra mudar. Não consegue se conectar, mas não faz nada pra mudar. Não estuda, não procura um bom curso, não procura um direcionamento. Puxa, minha vida tá uma droga, mas também não sabe nem procura saber como toma um banho de ervas, como defuma a casa, como faz firmeza. Começa a se mexer, gente. A vida é assim, ó, passa assim. Se vocês não fizerem nada, se vocês não derem o primeiro passo, vocês vão continuar estacionados no mesmo lugar.
Aí o tempo vai passar e você vai ver que você não fez nada. Não absorveu nada. Porque tudo que você aprende, todo esse conteúdo, todo esse aprendizado vai com você. Quando você desencarnar, isso fica com você. Todo esse aprendizado vai ser utilizado. O que vocês querem, afinal? O que você quer pra você? Se preocupar que fulano tá te olhando ali no meio da gira, ou que se você tá estudando ou não, o que as pessoas vão pensar? Ah, porque tem muita gente que é contra o estudo pela internet, tem muita gente que é contra o estudo e tá aí sendo ignorante, sendo enrolado por todo mundo, por dirigente, por todo mundo que fala o que bem entende. Eu recebo, às vezes, dúvidas de coisas que já tem lá no vídeo. E às vezes eu falo assim, pô, dá uma olhadinha no vídeo e tal, e a pessoa não gosta, porque não quer estudar. Quer tudo de mão beijada. Quando eu vou preparar um conteúdo aqui pra vocês, eu estudo o conteúdo, eu preparo uma pauta. Não é assim a la Bangu, eu não tô aqui falando qualquer coisa. Eu estudei pra falar o que eu tô falando pra vocês, eu tenho base no que eu tô falando aqui pra vocês. E é isso que vocês precisam. Bora estudar, bora meter a cara, pra quando alguém falar alguma coisa pra você, você falar assim, tá falando besteira. Ih, vou fingir que eu tô concordando, vou ficar na minha. Você nem precisa discutir. Mas você sabe que não tem nada a ver. Foi o que eu falei, foi a primeira pergunta. Homem não pode incorporar entidades femininas? Isso é o maior absurdo. Não vamos levar o machismo do ser humano e as neuras do ser humano pro espiritual, pro sagrado. Você vai deixar ali de ter energia de Iemanjá, de Oxum, de Yansan, de Nanã, por causa disso? De Pombogira, por causa disso? Então eu tô ferrada, 90% das minhas entidades são masculinas. Se fosse assim, não tem cabimento. Para conversar com uma irmãzinha seu lá do centro lá e pergunta quantas entidades masculinas ela tem. Não, pode não ser todas, mas ela vai ter várias. Tenta não misturar o sagrado com o mundano. Pro espiritual, eles estão um pouco se lixando. Se é homem, se é mulher, se é mais novo, se é mais velho. Eles querem que você trabalhe, eles querem que você se entregue, eles querem que você evolua, eles querem que você chegue ao melhor lugar que você pode chegar. Então não fica se prendendo a essas coisas. Não vai levar você a nada. Não vai te ajudar em nada. Outra coisa, tem um vídeo aqui que eu passei mais ou menos. Eu não sei se eu deixei, né? Talvez eu não tenha deixado gravado. Quando você tá lá para incorporar, uma das melhores coisas que você pode fazer é mentalizar. Lembra as mentalizações que eu passei? É isso, você pensa, é caboclo, pensa numa mata. Pensa no barulho dos animais, pensa no barulho das folhas, das árvores. Mentaliza o local, se vê nesse local. Traz aquela energia para você. Isso vai te ajudar durante a sua incorporação. Depende da vertente. Sim, incorpora sim. Tem gente que acha que não, é uma coisa dos antigos, mas eu não vejo problema nenhum com isso. Respeito quem não concorda, respeito a casa que não faz, mas sim, dependendo das casas. Na casa onde eu trabalhava, o homem incorporava Nanã sem problema nenhum. Isso é uma coisa que vem lá dos antigos. Nanã é sabedoria. Então, por que não ter a energia dela? Por que não incorporar falangeiros que trabalham na energia de Nanã? Quando você começa a estudar, quando você começa a procurar saber, você vê que não tem o porquê disso. Assim como muitas casas ainda tem isso de homem não poder trabalhar incorporado com entidades femininas. Como eu disse, essa casa que eu trabalhava, ela ainda existe. Né? Foi essa primeira casa que eu trabalhei. E eles sempre ficavam falando disso. Ah, mas ver uma entidade sua masculina para trabalhar. Se ele tivesse duas entidades, um vovô e uma vovó, era pedido para ele trabalhar com o vovô e não com a vovó. É uma falta de respeito. Então, Sandro, 90% das minhas entidades são masculinas. Os meus caboclos, da minha criança, o meu Ogum, é tudo homem. É tudo homem. Pro plano espiritual, eles estão um pouco se lixando para isso. Eles estão ali, ó, correndo quanto tempo. Eles querem evoluir tanto quanto a gente. É lógico que um guia é muito, muito mais evoluído que a gente. Que para se tornar um guia, isso é pré-requisito. Ele tem que ser muito mais evoluído do que um médium dele. Inclusive, se você sair do país, os seus guias não mudam. Eles estão ali juntinho com você, não tem essa. Vai sair do país, vai sair do terreiro, vai deixar de seguir alguma religião, os seus guias estão ali com você, vão ficar ali com você, porque eles estão na sua coroa. Eles estão com você, eles não estão com terreiro, eles não estão em religião específica, isso não tem nada a ver. Deixa eu ver o que o Nelson colocou aqui. O bloqueio é mais do médium, me sinto assim. É, exatamente, mas você tem que reconhecer e entender isso. O seu bloqueio é o quê? A insegurança? É o medo? É terceiros te olhando? Isso tudo você pode trabalhar em você. Isso tá aqui, ó, tá no seu mental. Esquece isso. O seu bloqueio é o mesmo bloqueio de vários médios que estão ali. Eu acho que é essa parte que o dirigente tinha que chegar junto, entendeu? Ficar ali do lado do médium,
tentar ajudar ele, tentar fazer com que ele entenda o que está acontecendo com ele. Tenta fazer o seguinte, Nelson. Tenta ir devagar, quando você tiver para incorporar, você permitir que as coisas mais leves aconteçam. Porque às vezes vem lampejo, tipo levantar o braço, bater, cruzar, alguma coisa diferente. Se permita, faça coisas leves. Se é pra baixar, abaixa. Se é pra bater, cruzar o chão, cruza. Deixa essa informação fluir pelo seu corpo. Se é pra rodar, se é pra bradar, brada. Esquece os outros, esquece terceiros, porque enquanto eles estão preocupados te olhando, você já tá lá evoluindo e indo embora. Existe um certo tipo de preconceito quando o homem recebe pombogira. Mas aí depende. Por exemplo, se a entidade, ela já vem doutrinada. Quem precisa ser doutrinado é o médium. Isso é o que eu acredito. Eu ouço muita gente falando, porque tem que doutrinar a entidade. Tá bom, um guia de luz de altíssima evolução precisa ser doutrinado, não um Hellis mortal. Beleza, então aí, né, cada um com a sua crença. A entidade já está doutrinada, ela tem uma informação vasta do que ela pode, do que ela não pode fazer, até onde você pode ir, até o seu entendimento. Então, o preconceito externo e do próprio médium que vai atrapalhar. A entidade está lá para trabalhar. E outra coisa, se a entidade, se a pessoa for mais, como eu posso dizer, não for tão travada, se for uma pessoa que já dança, que já tem uma malemolência ali maior, a entidade vai fluir melhor. Ela vai dançar, ela vai falar com as pessoas. Agora, vou te falar. O meu noivo, ele é muito introspectivo, ele é muito tímido. As entidades dele já não dançam tanto, porque já sabe que ele fica todo travado. Então, a entidade vai respeitar o limite do médium. A entidade vai sempre respeitar o limite, o livre-arbítrio do médium. Então, se você já não dança, se você já não tem muito trejeito, se você não fuma, a entidade vai te respeitar. Ela vai trabalhar de outra maneira. É sempre um comum acordo, é um companheirismo, é uma união ali do que você está fazendo e a entidade também. Ela não vai passar por cima de você nunca. Porque se você vê várias mulheres trabalhando com entidades masculinas, qual é o problema de ver um homem trabalhando com uma entidade feminina? O preconceito está no coração de quem vê. Enquanto isso, ele se atrapalha e não é ajudado. Porque só tá perdendo tempo com esse tipo de preconceito, né? Nelson, e como é que ficou esse lance da incorporação? Tá mais tranquilo? Você vai ter que trabalhar isso na sua cabeça. Literalmente. Todo dia um pouquinho. É normal. O seu nervosismo também é normal. 5 meses não é nada. É muito recente para um médium. E não se compara. Vai chegar, de repente, uma pessoa que vai incorporar e ser coroado no primeiro mês. Vai incorporar no primeiro dia que entrou no terreiro. A missão dela é diferente da sua. O que ela tem que fazer é diferente. É a necessidade dela que vai dizer, que vai fazer isso tudo fluir. Cada um é cada um. Se no dia a dia já não é legal você se comparar com ninguém, imagina na parte espiritual. Isso eu trago pra mim até hoje. Não se compara com ninguém. Tanto no espiritual quanto no seu dia a dia. Não vai te fazer bem. Está tranquilo agora, enquanto o guia demorar pouco incorporado. É a mesma coisa. Por quê? Você ainda está na sua cabeça com tudo muito à flor da pele. Se você já não consegue incorporar, quanto mais manter uma incorporação. É mais difícil ainda. No início, quando você for começar a deixar a entidade a exercer o que ela quer fazer, levantar a mão, bater, cruzar, falar alguma coisa. Falar, então, se mantém sempre de olhos fechados. Se concentra e fica tentando ouvir. Ela pode ali te passar naquele momento. Já ouvi muito isso, inclusive, do meu baiano. E ele tem aquele sotaque carregado pra caramba, sabe? Tá nervosa por quê? E ele a minha incorporação com o baiano era mais forte. Então parecia que eu ia explodir, estourar. Então eu ficava sempre muito nervosa quando vinha a linha de baiano. Até porque tem lugares que você tem que esperar os mais velhos, né? As pessoas que estão há mais tempo no terreiro para incorporar. Então eu ficava, nossa. E ele vinha assim, via rapidão. Então eu falava, aqui tem umas regras, então vamos esperar todo mundo incorporar pra depois a gente incorporar e tal. E ele ficava rindo, eu ouvia a risada dele. Eu falei, tá bom, então a gente espera. Então eu esperava pelo menos uns 2, 3 incorporar e depois já incorporava, porque dá pra você segurar? Claro que dá, mas às vezes a energia é tão intensa, quando você vê já foi, sabe?
O tempo que você vai ficar incorporado é a mesma coisa de como você vai conseguir incorporar as entidades. Se você ainda tem trave para ela vir, imagina para ela ficar, entendeu? Com o tempo você vai ver como isso tudo foi só uma fase, literalmente. É uma fase de descoberta. Você tem que entender que ali você está no momento sagrado. Você está no momento de encontro com o sagrado. As suas entidades são sagradas. A energia dela é sagrada. Você está tendo ali um encontro com uma entidade que está sendo ali abençoada e guiada por Deus. Então, se entrega. É a melhor coisa que você tem para fazer. Deixa fluir. Vai tentando fazer esses pouquinhos, entendeu? Pô, eu acho que ela quer que eu ajoelhe. Ajoelha. Eu acho que ela quer bater. Ainda mais algum, né? Eu, de primeira, quando eu fiz isso, depois eu me senti uma idiota. Porque eu nunca tinha visto, né? Eu fico de olhos fechados. Então, quando ele fez o primeiro movimento, aí, na minha cabeça foi, caramba, o que eu tô fazendo? E depois que eu fui estudando, eu vi que isso é um movimento muito normal. Quando algum vem em terra e faz ou só assim, ou duas na testa e levanta a mão. Eu falei, legal. E olha como isso é gostoso. Eu fiz. Eu deixei a entidade fazer, deixei fluir. Depois eu vi que não tinha nada demais, estava tudo certo. A gente atrapalha pra caramba, porque a gente é chato. A gente é chato, Nelson. A gente fica, ai meu Deus, será que tá certo? Será que alguém vai falar alguma coisa? E a entidade tá lá, caramba, tô querendo trabalhar e o cara não deixa, a menina não deixa. Deixa eu fazer meu trabalho. Se eles pudessem dar um cascudo na gente, cascudo espiritual, a gente tomava jeito. Então, pra não tomar um cascudo espiritual, deixa a entidade trabalhar, beleza? Mas você se cobrar muito, tudo bem. O problema é você se cobrar e travar, pô. O problema é você se cobrar e ficar atrapalhando. Eu também sempre fui assim. Mas eu queria tanto entender, eu queria tanto já estar junto com as entidades que eu não travava. Se é pra vir, eu vou deixar. Contanto que o meu caboclo, quando vinha, as primeiras incorporações era tão intenso que quando o meu joelho batia no chão, machucava. E eu tenho plena consciência que a culpa era minha, que eu não estava conseguindo adequar a minha energia com a dele. E teve uma vez que bateu tão forte que ralou e sangrou meu joelho. Eu senti a pancada, eu senti que machucou, mas depois que eu, estando incorporado, eu nem deixei pra lá. Quando eu cheguei em casa, que eu fui tirar a legging que eu tava de legging, a legging tava colada no ralado, no sangue e tudo. Eu falei, caraca, ficou tudo roxo. Aí eu lembro que quando chegou uma próxima gira, quando eu já tava ali no preparo, né, fazendo a minha mentalização, pensando nas matas, pensando no caboclo, pensando nas árvores, eu falei, seu caboclo, eu já entendi que eu tô atrapalhando, mas vem mais devagar porque meu joelho tá estourado. E começou a fluir. Conversa com a sua entidade, ela tá ali do seu lado, ela tá te ouvindo. Ela sabe o que você tá precisando, ela sabe do que tá acontecendo. Poder incorporar dormindo acontece muito, Luiz. Por quê? Você esqueceu que quando a gente dorme, a gente tem esse encontro com o plano espiritual, a gente tem um desdobramento, acaba que você tá ali em contato direto com o plano espiritual e pode sim acontecer de você acabar incorporando. Por isso é sempre bom ter alguém que entenda que você é médium do que tá acontecendo com você, pra não achar que aquilo ali é loucura, que você tá passando mal, alguma coisa do gênero, né? Acontece sim com o médium, acabar incorporando dormindo. A resposta que você me deu aqui agora, ó, é perfeita. Ontem eu estava sentindo. Isso quer dizer que você tem consciência do que você estava se conectando com a entidade e que você estava quase incorporando. É isso que não pode, entendeu? Se você tá ali naquele momento, caramba, tô quase incorporando, se desliga. O que a gente fala assim, muda sua tela mental. Ou seja, muda o que você tá pensando. No que você estava pensando naquele momento. Muda ali o que você estava pensando. É igual, eu fui numa festa e incorporei. Eu fui não sei aonde e acabei incorporando. Porque você permitiu. Porque tem aquele pré. Você sente algumas coisas antes de você incorporar. O seu corpo dá sinal, a sua mente dá sinal. Então, se você já começou ali a sentir, já se desliga daquela energia, já se desliga daquele pensamento. Por quê? Dependendo do que seja, talvez não seja nem um guia seu. Pode ser ali um espírito inferior, entendeu? Que isso vai depender sempre da sua vibração. A conexão espiritual vai sempre depender da sua vibração. Se você tiver com a sua vibração baixa, é um quiumba. Vai ser um espírito negativo. É igual eu falar assim, eu incorporei minha entidade, mas eu tava bebendo. Olha, irmão, difícil. Eu acho que as pessoas têm que parar e para entender e pensar antes de falar.
um espírito de altíssima evolução, um espírito que trabalha para o sagrado, trabalha para a espiritualidade superior, trabalha seguindo regras e hierarquia, vai chegar numa pessoa que está enchendo a cara, que está bebendo, que está num momento ali de curtição? Não vai não. Sinto muito em quem acredita nesse tipo de coisa, não vai, mas não vai mesmo. Exatamente. É isso que as pessoas não entendem. No terreiro falam que o guia... o Nelson falou aqui, compartilhou aqui comigo. No terreiro falam que o guia sabe a hora de incorporar. Exatamente, ele sabe a hora. Inclusive a hora que você está preparado para isso. Porque ele já está preparado. Quem está atrapalhando é o médium. Às vezes, quando você está numa festa, alguma coisa, você fica lá pensando na entidade, você fica pensando lá, e a sua vibração vai baixando, entendeu? Sua vibração já está baixa, já está bebendo, já está ali no antro, onde a vibração das pessoas também já está baixa. Todo mundo bebendo, fumando, já está ali no profano. Então você quer mesmo que a entidade incorpore no seu corpo, com você estando praticamente sujo, vamos dizer assim. Porque o que você tem que fazer para incorporar melhor? Se limpar, fazer preceito. Vamos raciocinar agora. O que você faz para incorporar? Você faz preceito, você limpa seu corpo, você limpa a sua energia, você toma banho de ervas, você faz firmeza, você faz todo um preparo para ficar o mais limpo possível, de corpo e alma, literalmente, para equiparar a sua vibração com a da sua entidade, com o seu guia, que é altíssima. Aí a pessoa vai pro boteco e fala que incorporou a entidade. Ah, me poupa. Isso não entra na minha cabeça. Eu sinto muito para quem acredita nisso. Eu sinto muito mesmo. Ah, mas a entidade queria dar uma lição. Ah, tá bom. A entidade vai fazer você passar vergonha. Porque é para isso que um espírito de altíssima evolução, um espírito de luz, trabalha. Para fazer você passar vergonha na rua. Isso aí. Você tem paralisia do sono, Luiz? É isso? Você pode ter paralisia do sono. Isso também é mediunidade. Tem que trabalhar, desenvolver. Quanto mais você entender a sua mediunidade, entender ali os tipos de mediunidade que você tem, mais fácil você vai entender isso. E uma das dicas que eu posso dar para quem tem paralisia do sono é oração. Você se concentrar rapidamente em uma coisa só. Se foca num ponto e começa a rezar. Aí você vai deixando seu corpo relaxar. Vai tentando mexer devagarzinho os seus dedos. Vai mexendo devagarzinho ali, do jeito que você tiver. Vai pensando. Na oração, vai falando assim, eu vou mexer meu dedo, vou mexer meu braço agora, até você sair daquele estado que você tá, como se sente aprisionado dentro do seu próprio corpo. Eu sei que teve um caso de uma menina que incorporou numa festa e ficou todo mundo falando sobre isso e tal. O que a gente não pode fazer é julgar e apedrejar uma pessoa. Mas tem lugar para tudo. O sagrado é pro sagrado. Isso é fato. O problema é que as pessoas não querem ouvir. O problema é que as pessoas não querem raciocinar sozinhas. Elas não querem pensar. Se para você incorporar uma entidade de luz, você tem que fazer tantos passos para ter o seu corpo propício para aquela incorporação, para aquele ato sagrado, como é que você acha que você estando no mundano, no profano, na bebida, na algazarra, falando palavrão, fumando pra caramba, uma entidade de luz vai chegar ali e vai incorporar no seu corpo? De boa, tranquilaço. A vibração energética para esse tipo de lugar, para esse tipo de situação, são espíritos negativos. É só raciocinar um pouquinho. Mas as pessoas, hoje em dia, elas querem viver numa utopia, elas querem viver uma ilusão. É mais fácil, né? Do que admitir, não, pô, verdade, dei mole. E eu sempre ouvi uma coisa assim, essa frase, dá a cabeça, ou não dá a cabeça, firma a cabeça. Quem já não ouviu isso? Firma a cabeça, firma a cabeça. Firmar a cabeça é isso, é você se concentrar. Se você firmar a cabeça na energia da entidade, você vai incorporar. Se você firmar a cabeça naquele sentimento ali do que tá, pô, eu acho que eu tô incorporando aqui. Agora, se você estiver no lugar do dia a dia, irmão, você vai incorporar um quiumba mesmo, o espírito que estiver ali, que estiver afim, né, com a sensação e a vibração afim da bebida, do cigarro, da droga, de tudo que tá ali. Então não venham me dizer essa de que a entidade de luz vai vir onde ela quiser. Ela vai estar ali do seu lado. Seus protetores não vão te abandonar, claro que não. Agora, incorporar é outra coisa, é outra história. Então, Luiz, passa a fazer as mentalizações. Você tem feito as mentalizações? Passa a fazer a mentalização. Tá lá na live número 8 no YouTube. Eu vou fazer uma live específica para deixar lá no YouTube para vocês fazerem sempre a mentalização. Mas por enquanto, lá no vídeo número... Eu acho que é a live 8, tenho quase certeza. Tem a mentalização lá nessa live. Tenta fazer a mentalização e
e pedir para que isso não aconteça, porque realmente tem lugar propício para você incorporar. Qual seria o intuito de você incorporar dormindo, tá entendendo? Qual é o trabalho que você vai fazer ali? E se você tá sentindo essa pré-incorporação, você já tá sentindo que você vai incorporar, você tem que mudar essa sua tela mental, mudar esse seu raciocínio. Não, eu não tô no terreiro, isso aqui não é lugar de incorporar, isso também não é momento, eu tô no meu momento de descanso para dormir. Eu vou relaxar e vou dormir. É isso. Ah, lembrei! Lembrei, a partir de semana que vem, as lives vão ser toda terça e quinta às 9 horas da noite. Fiz lá a enquete e vocês decidiram. 9 horas da noite foi o horário que ganhou, beleza? Quase que eu esqueço. A mentalização que você ensinou é ótima, estou dormindo melhor. Puxa, fico muito feliz, Nelson, que bom. Esse é o intuito. Cada vez mais você tenta pegar essa mentalização para sua incorporação, Nelson. Vai te ajudar. Que é o que eu falei, quando você mentalizar o local, quando você mentalizar a situação, se for Preto Velho, mentaliza ali que você tá do lado do vovô, da vovó, tomando um café, sentadinho no toco. Faz isso tudo de olho fechado, vai pensando ali rapidinho, vai ouvindo só o ponto cantado ali no seu ouvido e se desliga do resto. Vai para um cantinho ali, sabe? Eu ficava sempre num cantinho, no terreiro. Pra eu tentar aproveitar ao máximo a energia, até porque às vezes eu incorporava e ficava parada. Porque eu pensava, tem algum recado pra me dar? Tem alguma coisa? Você quer pedir alguma coisa pra trabalhar? Tá faltando alguma coisa? E eles sempre me passavam alguma coisa, assim. E eu faço isso agora nas firmezas. No meu momento de firmeza, eu permito que eles me passem mentalmente, que é a maneira que eu ouço, o que eles querem. A minha moça pediu uma rosa vermelha pro cabelo. Com o passar do tempo, você vai ter essa conexão maior com a entidade. E eles vão começar a te passar e te pedir certas coisas, né? E é muito normal. Ah, o seu altar no seu quarto... Você reparou, Luiz, se depois que você colocou o altar no seu quarto, você começou a ter mais esses episódios de paralisia do sono ou de incorporar? Porque pode ser energia circulante, que pode estar te atrapalhando ali. Eu falei sobre isso na live de terça em relação ao altar. Se seu altar fica no seu quarto, ele pode sim afetar o seu sono. Aqui eu não tenho um altar no meu quarto, mas aqui também eu acho que não vai dar pra ver. Eu tenho uma imagem de Iemanjá aqui e tem a imagem de vovó que fica aqui no cantinho, que já estão consagradas. E eu vou consagrar a minha imagem de Obaluaê. Talvez o seu problema em relação ao sono seja porque o seu altar fica no seu quarto. Repara se é isso, ô Luiz. Se for o caso, tenta por um tempo colocar o seu altar em outro lugar fora do seu quarto. E você vê se você vai ter alteração no seu sono, se você vai ter alguma perturbação em relação ao sono, se você vai continuar incorporando quando você for tentar dormir. Porque eu já ouvi relatos disso também. Porque a energia circulante ali pra caramba quando o seu altar. Porque o que acontece? O altar, ele é para acúmulo de energia. Ele vai transformar ali, vai fazer crescer um ponto energético ligado à espiritualidade superior ali no local onde você está fazendo aquelas firmezas, no local onde você está se conectando. Então aquela energia está pulsante ali a cada ciclo que você completa. Toda vez que você se conecta, aquela energia aumenta. Então você imagina essa energia pulsando dentro do seu quarto com você tentando dormir. Eu não me adaptei. Eu já durmo mal, então eu não vou colocar no meu quarto, por exemplo. Se eu fizesse um altar, eu não colocaria no meu quarto. É isso que você tem que ver, o local e como você está reagindo a isso. Ó, enquanto a Lídia está elaborando a pergunta dela, essa seguidora, eu acho que ela não tá aqui, mas ela toda vez me pergunta sobre uma entidade específica. Então já vou responder se isso é a dúvida de vocês. Quando vocês me perguntam sobre uma entidade específica, quer saber... Eu vou presumir que a entidade é uma entidade que você trabalha, que está na sua coroa. Irmão, a entidade está na sua coroa. As informações sobre ela vão vir através dela para você. Então não tem como você ficar me perguntando sobre, sei lá, o seu tupinambá. O meu tupinambá tem a história dele. Agora o seu vai ter a história que ele te falar. A entidade pode carregar o mesmo nome, mas o espírito é outro. A história dele é outra. E outra coisa, não fica procurando a história da entidade na internet. Quando uma pessoa coloca a história de uma entidade na internet, é a história da entidade que ele carrega. Vamos supor que seja Caboclo do Pinambá. Mas o ponto riscado vai ser diferente. O espírito vai ser diferente. A forma plasmada dele vai ser diferente. A história vai ser diferente. Então não é o mesmo espírito. Nós temos o chefe de falange e temos os falangeiros.
Esses falangeiros são vários espíritos. Então, a história daquela entidade não é a mesma que a sua. Então, espera que a entidade fale com você, se conecte para que ele passe a informação para você. Beleza? Então, é por isso que eu não fico respondendo. Fala sobre a entidade tal, fala sobre a entidade tal. A entidade que você carrega, quem tem que contar a história dela é ela mesma para você. Então, dê tempo ao tempo para que ela passe a informação. Vamos lá, Lídia falou aqui. Eu tenho a imagem de um preto velho e sempre acendo vela e boto café. Só que fica fora de casa. Posso botar a imagem dentro de casa? Com certeza você pode. Essa imagem está consagrada, Lídia? Porque é assim, a imagem, quando você compra, vou dar só um exemplo, tá? É só gesso, não é nada. Você tem que limpar ela primeiro, descarregar ela, para depois você usar ela pro sagrado. E depois, antes de você usá-la pro sagrado, depois de limpar, descarregar, você tem que energizar, você tem que consagrar. Consagrando essa imagem, você pode sim colocar ela no seu altar. Toda imagem que você comprar, você tem que consagrar ela. As minhas imagens são todas consagradas e consagradas por mim. Eu não entendi, você tem... Lá fora onde? No seu quintal, Lídia, que fica a imagem? A conexão com o sagrado é algo que você pode fazer sempre. É algo que eu recomendo que você faça todo dia. O que é conexão com o sagrado? É você fazer uma firmeza pro seu guia, você colocar um café pro preto velho, você firmar uma vela. Mas aí você tem que saber o que você tá fazendo. Entendeu? Quando você vai firmar, você vai dedicar aquela vela, você vai dedicar esse café, você vai dedicar esse bolo, você vai fazer ali a vela, o copo de água filtrada que não pode faltar na firmeza, que é a condutor universal. Você vai fazer tudo isso e vai colocar para a entidade. Você pode fazer isso, inclusive, no seu altar. Então, sim, você pode ter um altar dentro da sua casa. Para a esquerda, eu faria no quintal. Não por ser ruim, não por nada disso. Eu já expliquei isso aqui. É densidade energética. Os Exus são os nossos protetores. Imagina, Exu, eles estão ali na porteira, estão ali protegendo a entrada. Isso aconteceria com a sua casa também. Eu firmo para a esquerda na minha varanda e para a direita eu faço tudo dentro da minha casa. Não tem problema nenhum você colocar dentro de casa. E pode energizar e consagrar uma imagem em casa? Com certeza, eu faço tudo ali. Eu coloco na minha varanda e consagro elas todas ali. Coloco todos os elementos que precisam para ser consagrados e consagro as minhas imagens, os meus objetos. É isso. Isso é muito normal, você tem uma conexão maior com uma certa linha. Isso é muito tranquilo. No meu caso, a minha primeira incorporação foi Pombogira. Então, eu tinha uma conexão maior com a linha da esquerda. Até porque quem chegou até mim, até para quem chegou até no canal, geralmente vocês chegam pelo vídeo do Zé Pilintra, né? Que foi a primeira entidade que eu tive contato. E seria, esse em específico, ele trabalhava na esquerda. Não é todo Zé Pilintra que trabalha na esquerda, não. Depende da linha que ele trabalha. Então eu tive um contato maior com a linha da esquerda, eu tinha uma aproximação, né, com a linha da esquerda. Mas eu tenho um carinho muito grande pelos pretos velhos também. Até porque a minha vovó, geralmente, que passa as mensagens, né? Acaba ficando mais de frente, assim. Então, se você tiver um cantinho aí na sua casa onde você possa arrumar ali o seu altarzinho, pode fazer sem medo. Como eu falei pro irmão, eu não gosto de colocar no quarto porque eu já tenho um sono meio perturbado, né? Eu sonho demais, eu tenho os sonhos lúcidos, né? Então, energia circulante aqui no quarto e acaba me atrapalhando a dormir. Então, eu não colocaria no quarto. Mas se você colocar no seu quarto, testar e você dormir super bem, beleza. Se não, coloque em outro lugar. Se você tiver um lugarzinho na sala... Uma amiga minha fez na sala. Ela fez um armarinho. E esse armarinho tem porta e ele fecha, né? Então, ela fecha as portas e ela só abre quando ela vai sentar ali pra orar, pra rezar. Ele tem umas bases, assim, que ela consegue firmar a vela ali, né? Ele é todo de vidro por dentro. Então não teria risco de pegar fogo também porque ele fica todo aberto e ele é todo vazado, né? Olha, Lídia, então se já é uma coisa que você faz sempre, tudo bem. Mas presta atenção. Você fumar o cachimbo e você fazer o altar dentro da sua casa são duas coisas diferentes. Você pode deixar o seu altar dentro da sua casa e fumar seu cachimbo onde você bem quiser. Botar o café pra... Por exemplo, eu faço na cozinha a minha firmeza. Agora é o único lugar que eu tenho. Em cima do exaustor. Eu coloco lá o café, coloco a vela, a imagenzinha de vovó. Coloco a água, coloco... Quando tem bolo de fubá, eu boto. Mas quando eu sento pra me conectar, eu venho pra sala que eu fico mais tranquila, mais confortável. Até porque eu gosto de deixar a entidade falar. Eu gosto de ouvir o que ela tem pra dizer.
E eu gosto de estar confortável para isso, porque senão às vezes eu fico em pé ou fico numa posição ruim, que aqui eu tenho uns banquinhos de madeira, né? Então, se eu tiver desconfortável, eu acabo me dispersando. Então eu sento no sofá na minha sala e me concentro ali, me conecto e deixo a entidade falar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nem correlação. Você pode fumar sua cachimbinha aí, já que é uma coisa que você sempre faz. Sabe o que você pode fazer? Coloca o café lá no altar e vai fumar o cachimbo onde você bem quiser, não tem problema nenhum. Ponto pra Ana. Isso aí, Ana, no lixo. Você vai pegar todos os líquidos, vai abrir a sua torneira e vai jogar todos eles lá na torneira. E tudo que for fumo, comida, você joga você coloca no saquinho com todo respeito, fecha o saquinho e coloca no lixo fora da sua casa. Que também não adianta nada. O que acontece? Depois de uma firmeza, ela tem que ficar no mínimo 24 horas. Se você conseguir deixar ela 24 horas ali, ela já plasmou toda a energia, as entidades já fizeram o trabalho dela, já tiraram a energia daqueles elementos que você colocou, e agora aquilo ali é descarte, é lixo. Então você vai botar no lixo e vai jogar fora. É isso. Só colocar pra fora da sua casa, que já não tem mais propriedade energética nenhuma ali. Eu recomendo a não comer. Por quê? Quando você oferece alguma coisa pra entidade, dependendo do que você peça, por favor, me descarrega, me limpa. Então você não pode comer aquilo. Aquilo não era pra você. Aquilo era pra entidade utilizar e plasmar energia. Junto com a sua própria energia, com a sua oração, com o que você está fazendo naquele momento. Então aquilo ali não era pra você. Ao contrário de, por exemplo, hoje eu fiz minha firmeza pra caboclo, toda quinta-feira eu faço firmeza pra caboclo. Eu coloco vinho pra ele. Então, eu coloco o vinho pra ele e ele falou, bota um dedo pra você, porque eu tava sentindo muita dor de cabeça hoje. E ele sempre pede pra eu servir um pouquinho. E ele falou assim, esse vinho você vai pedir toda a intenção de cura. Falei, beleza. Fiz toda a minha firmeza e pedi pra ele concentrar toda a energia de cura naquele vinho e eu tomei aquele dedinho de vinho depois. É diferente. Aquele era meu. O vinho dele tava em outro copo. Entendeu a diferença? Você pode fazer isso também. Vai fazer uma firmeza pra sua criança? Coloca um doce separado pra você e pede pra alimentar aquele doce. Pra que quando você coma ele, você fique energizada, você tenha a força e a energia das crianças em você, que você possa se sentir mais feliz, mais alegre. Aí vai depender do que cada orixá você vai pedir ali, porque cada um deles tem um desígnio. Vou encerrar a live, hein, galera? Agora eu vou encerrar, hein? Obrigada pela presença de todos vocês. Até terça, às 9 horas, não esqueçam. Eu vou deixar lá essa semana escrito tudo direitinho, que o horário da live mudou, que eu fiz a enquete, e que aí o horário que ganhou é o horário das 9 horas da noite, tá bem? Bom final de semana para todos vocês. Axé!